Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, no capítulo 20, do 19 ao 21. Evangelho de João. É sempre um privilégio poder compartilhar dessa palavra, a palavra de Deus, que faz tão bem, né? A nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. Poder ter esse privilégio de estar sendo participante dessa palavra. Capítulo 20, do 19 ao 21. Amém? Todos acharam? Diz assim, o título do texto é: Jesus aparece aos seus discípulos. Amém, queridos? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Que essa palavra ela venha realmente penetrar no nosso coração e nos trazer aquilo que nós precisamos nesta noite. Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Senhor, eis-me aqui na tua presença. Ó Deus, que não seja eu, mas que o teu Espírito venha falar através de mim, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Ministra, Pai, sobre nós, sobre cada um de nós, a tua palavra, o teu querer, a tua vontade. A tua palavra, Senhor, que nos edifica, nos fortalece. Ó Pai, nos ensina, nos corrige. Pai, que o Senhor venha ser conosco, cuidar de nós, através da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tema dessa palavra de hoje fala sobre para se viver em paz. Amém? Você pode repetir comigo? Para se viver em paz. Porque Jesus, o dono da paz, ele ministrou paz. Os discípulos, eles estavam fechados, de portas fechadas, trancados dentro de casa, com medo dos outros judeus, né? Então, ali Jesus, ele apareceu no meio daquela sala onde eles estavam reunidos e ele ministrou paz. E ele disse: paz seja convosco. Amém, amados? O Senhor, o dono da paz, ele vendo o medo dos discípulos após ele ser levado, né, ao céu, após ele ser ressuscitado, ele apareceu ali no meio deles e ministrou paz. E nesta noite, o Senhor, ele também ministra paz, mas aos nossos corações. Mas antes de falar sobre a paz, eu quero antes falar do oposto da paz. Eu quero falar sobre esse sentimento que ele é oposto da paz, que é o medo. O medo, ele é o oposto da paz. Ele se opõe à paz. Mas para nós que conhecemos o Senhor e que vivemos na presença de Deus, nós não podemos deixar que o medo nos domine, que o medo nos paralise.
O sentimento do medo, até certo ponto, ele até te resguarda de algumas coisas, né? Mas quando ele toma totalmente o teu ser, aí ele te prejudica. Porque tudo para você parece que te mostra o perigo, né? Em exceção, te mostra aquele perigo fora do comum. Então Jesus, ele apareceu ali naquele lugar, naquela sala, no meio dos discípulos, e ministrou a paz, né? Paz seja convosco. Então, antes eu quero falar um pouquinho sobre o medo. O que é que a Bíblia fala sobre o medo? Salmo 91, verso 5, a Bíblia diz: não temerás espanto noturno. Em Mateus capítulo 14, versículo 26, os discípulos estavam com medo de Jesus, pensando que ele era um fantasma. Em Mateus capítulo 28, versículo 4, os soldados caíram de medo na ressurreição de Jesus. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 18, a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Então, a definição da palavra medo, o medo, ele é um sentimento de inquietação, né? É uma antinoção do perigo imaginário, né? Porque você fica imaginando, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, isso assim, então você, né, a pessoa, ela acaba ficando com a imaginação tomada por esse sentimento do medo. Mas aí Jesus, que ministrou a paz, amém? Para repreender todo medo, ele se manifestou na nossa vida. Ele se manifestou no meio dos discípulos. Ele apareceu ali naquele local onde eles estavam para ministrar a paz. Então, de repente você pode estar ter sentido algum tipo de medo por algo que você soube, por algo que você ouviu, ou até mesmo por um diagnóstico médico. Você está sentindo medo, ou até mesmo por uma situação de enfermidade que porventura você pode estar passando, por algo que você tem sentido, que você está percebendo no teu corpo mesmo, que não é normal. Não fique com medo. O dono da paz, que é Jesus, está contigo para te trazer confiança, segurança e paz, né? E creia nisso, que a paz de Deus, que é Jesus, habita em nós. Então, o Senhor Jesus, ele é a paz, né? O perigo, o medo, ele vem em forma de susto, né? Às vezes a pessoa, vive assustado com qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer coisa para ele já fica assustado, né? O medo, ele é um terror, ele causa um terror na vida da pessoa. Ele causa uma situação que você não se sente seguro, né? A definição da palavra medo significa inquietação. A pessoa inquieta, cheia de medo, mas Jesus, ele está pronto a nos libertar do medo. Então, nós precisamos colocar diante do Senhor os nossos medos. O que tem te causado susto? O que tem te aterrorizado? As notícias que nós temos ouvido pela mídia não são tranquilizadoras, né? Não nos trazem segurança, confiança. Porém, nós estamos firmes em Jesus e confiamos nele, que ele é poderoso para nos manter tranquilos, para nos manter confiantes nele. Então precisamos entender que o mundo pode estar em guerra, pode estourar uma guerra civil no meio da rua, mas aqui dentro, amém? No teu interior, na tua alma, no teu espírito, existe uma paz liberada pelo Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em mim. Então o medo, querido, ele não pode achar lugar naquele que é propriedade exclusiva do Senhor, que é você. Jesus, ele ministrou a paz para os discípulos, ele ministra nesta noite a paz no nosso coração, porque
Ele sabe melhor do que ninguém aonde estão as nossas fragilidades, aonde estão os nossos medos, né? Aonde estão, como está a nossa confiança nele. Se você tem tido, em situações difíceis, você tem tido mais medo do que paz, do que confiança em Deus, você precisa olhar mais para Jesus. E nesta noite o Senhor te desperta, nessa noite o Senhor me desperta, que o medo, amém, existe, mas ele não pode ser maior do que a minha fé em Deus. Diga assim comigo: o medo não pode ser maior do que a minha fé em Deus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus está aqui. Então, este medo, este pavor, esse susto, esse terror, ele não pode achar lugar nas nossas vidas. Porque lá em João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Amém, queridos? O mundo não conhece essa paz que Jesus deixou. Amém? Nós temos o privilégio como igreja de Cristo, como servos do Senhor, de vivenciarmos essa paz, porque essa paz que Jesus deixou é para a sua igreja, é para aqueles que Ele separou para eles, é para todo aquele que vem para Jesus, é para todo aquele que quer servir ao Senhor. Quando a gente decide, amém, a entregar a nossa vida para o Senhor, todos os traumas, todos os medos, todas as amarras, todos os grilhões, todas as correntes são quebradas pelo poder que há na palavra de Deus, porque eu creio na transformação de um homem e de uma mulher através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma de ontem, hoje e sempre será eternamente. Então Deus, Ele quer ministrar paz na nossa vida. Nós precisamos entender como nós vamos viver em paz, como nós vamos desfrutar esta paz. Então, se Jesus deixou, Ele já liberou, está liberada a paz para você viver tranquila, sem ansiedade, sem preocupações, sem coisas que vão atrapalhar a tua comunhão com Deus. Então o Senhor Jesus, Ele disse bem claro: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Sabe o que eu entendo com isso, meus amados? Que quando a paz de Cristo entra em nós, o medo é expulso. O medo não insiste, persiste em continuar no lugar aonde ele já foi expulso. Porque agora a morada não é mais do medo. A morada, agora ela foi santificada. A morada, agora ela foi purificada. A morada, ela foi lavada e remida pelo poder que há no nome de Jesus. Se outrora a tua vida era uma vida cheia de medos, se outrora a tua vida era uma vida toda embaraçada, amém, queridos? A partir do momento em que você entrega a tua vida para Cristo, você experimenta e vive essa paz celestial, esta paz interior que Cristo nos deixou. E aí todo medo bate em retirada, todo medo foge, amém? Porque aonde há o poder de Deus, nada, querido, nada fica escondido. Deus, Ele revela todas as coisas através da sua palavra. Então Jesus, Ele nos deixou essa paz, e essa paz, ela está em nós, ela habita em nós, amém? Não há mais lugar para medo, não há mais lugar,
amém, para o medo, mas sim para vivermos a paz de Cristo dentro de casa, a paz para vivermos no nosso trabalho, aonde a gente trabalha, a paz para viver com os vizinhos, a paz para lidar com as pessoas dentro da igreja, né? Não ao medo, mas sim a paz. Não as guerras, mas sim a paz, porque Jesus, ele é o príncipe da paz, né? Esse oposto da paz, que é o medo, ele só quer o quê? Impedir que você se aprofunde na palavra de Deus. Ele só quer impedir que você cresça no entendimento que Deus, ele quer que você tenha. Ele te chamou para viver em paz. Amém, queridos? Então, em João 10:10, Jesus, o próprio Jesus disse que ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, amém? Vida plena, vida completa, vida com qualidade. Como Deus é bom, como Deus, ele pensa no nosso bem-estar, como ele pensa no nosso benefício, amém? Eis que ele veio, ele diz na palavra dele: eu vim para que vós tenham vida, e vida em abundância. Aí na segunda parte do versículo ele fala que o inimigo, o diabo, ele veio para roubar, matar, destruir, mas Jesus não. Jesus veio para dar vida, e a vida é essa, é viver uma vida plena, de paz completa, amém? O inimigo, ele veio para roubar o quê? A tua fé, roubar a tua paz, roubar a tua tranquilidade, Ele veio para destruir. Ele não veio para destruir nada material, não, queridos. A intenção dele é destruir o ser humano, sabe? Colocando perturbação, colocando medo, causando, né, um estado emocional na pessoa perturbador, cheio de medo. Mas Jesus, o príncipe da paz, ele está aqui nesta noite e ele te garante, a palavra dele te garante que ele veio para te dar uma vida plena, uma vida completa, uma vida de qualidade, uma vida feliz, porque em Cristo, como eu falei anteriormente, o mundo pode estar em guerra, mas aquele que tem Cristo, ele está em paz, porque ele confia no Senhor, ele confia no Deus que ele serve, ele confia e sabe que Deus jamais o desamparará, que Deus estará sempre fortalecendo a fé, que Deus estará sempre abençoando, dando livramento, que Deus estará sempre protegendo, porque como foi lido ali, o Senhor, ele acampa ao nosso redor, ele nos livra, ele nos guarda, amém? E melhor que isso, ele faz com que nós tenhamos uma vida sem medo, uma vida feliz. Glória a Deus. Para todos aqueles que olham para você e que não entendem, porque a Bíblia diz que o poder de Deus é loucura para os que perecem. Muitos não conhecem o poder de Deus e por isso perecem, por isso perdem, ao invés de estarem vivendo uma boa vida, uma vida de qualidade, uma vida santificada na presença de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida cheia da alegria, uma vida abundante que Jesus tem para dar. Como ele disse, ele veio para nos dar uma vida abundante, completa, de felicidade, de alegria, amém? De autoestima, de condições de superar os desafios. Tem pessoas que quando vem o desafio, o medo o domina de uma maneira que ele não consegue vencer o medo. Mas saiba que Cristo, que Jesus Cristo, nesta noite ele ministra paz sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, o Senhor, ele quer que nós sejamos felizes, tenhamos uma vida sem medo. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele nos diz: mas Deus nos chamou para a paz. Diga assim comigo: mas Deus
me chamou para a paz. Ah, queridos, olha, realmente Deus, Ele a todo momento, Ele está nos mostrando na sua palavra que nós temos um valor tão grande para Ele, que nós somos tão amados por Ele, que Ele nos tirou lá do mundo de guerra, no sistema que nós vivíamos, né? Na condição que nós vivíamos. Muitos aqui foram cavalo de Satanás lá no mundo, naquele sistema, né? Muitos aqui Jesus salvou, transformou, tirou das trevas, tirou daquele sistema de guerra, de submissão, de escravidão e trouxe para a liberdade, para viver a paz. Essa paz que o apóstolo Paulo aqui diz que o Senhor, Ele nos chamou para a paz. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso, porque quem te tirou do mundo, quem te tirou do sistema de guerra, quem te tirou do sistema de treva na qual você vivia, Ele se chama Jesus. E Ele nesta noite, mais uma vez Ele diz para você, oh aleluia, que Ele te chamou para a paz. Você pode tomar posse disso? Você quer pelo menos viver isso verdadeiramente? Verdadeiramente viver a paz que Jesus deixou para você? Pois então, a partir de hoje, você não vai ter mais medo. Medo de ser feliz. Quantas pessoas que vivem ainda, mesmo depois de estarem na igreja, mesmo depois de já conhecer o Senhor, mas ainda vivem presos a situações passadas. E por isso ele não experimenta a paz, essa paz que Jesus garante. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz, queridos, que se não fosse essa paz de Deus, nós não teríamos o privilégio de estarmos hoje na presença do Senhor. E é nessa mesma paz que o Senhor te chama. É que Ele quer que você permaneça. É que Ele quer que você vença os teus medos. É que Ele quer que você vença as dificuldades, os obstáculos. Muitos estão deixando serem vencidos pelos medos, pelos traumas, por aquilo que ele acha que não tem mais jeito. Mas nesta noite, abra bem os teus ouvidos espirituais e creia na palavra, creia naquilo que o Senhor tem falado para a sua igreja, creia naquilo que o Senhor tenha falado contigo, porque Deus está falando aqui conosco nesta noite. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes, querido, ela cumpre os seus propósitos. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver na tua paz. Eu quero viver o teu melhor. Eu quero ter o melhor para a minha família. Eu quero, Senhor, estar sempre diante de ti. Diga para o Senhor. Há quanto tempo você não sente a paz de Deus inundar a tua vida? Há quanto tempo você não dobra os teus joelhos e clama: Senhor, eis-me aqui. Será que as situações têm te dominado tanto a ponto de você esquecer dessa paz? Existe uma paz preparada para você e para mim. E ela já foi liberada no mundo espiritual. Ela já flui no mundo físico. Basta nós tomarmos posse. Basta nós vivermos o melhor do Senhor para nós. A paz. Salmo 29, verso 11. A parte B do versículo diz: a paz é uma dádiva de Deus. A dádiva, ela é o quê? Um dom, né? Deus doou, Ele doou a nós a sua santa paz. E por isso que nós vivemos essa paz,
E nós transmitimos essa paz. Não só por palavras, não só de passar perto dos irmãos e falar paz, graça e paz, ou paz do Senhor, né? Não só isso, mas é aqui dentro, meu amado. É aqui dentro que tudo começa. É aqui dentro que tudo começa. É no interior e começa a fluir. Começa a fluir, a achar lugar. Amém? Louvado seja Deus. João 14, 27. A paz vem de Cristo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, mais uma vez, aqui, o evangelista João, ele dizendo que é para nós não nos atemorizarmos, que é para nós confiarmos em Deus. Sabe, a paz, ela é o resultado da fé. A paz, ela é o resultado da confiança em Deus, né? O que seria de nós se nós não confiássemos, se nós não vivêssemos essa paz tão linda, tão maravilhosa, né? Que o Senhor deixou que nós vivêssemos. Então, não se atemorize, não se turbe, né? Não se permita, querido, ficar aterrorizado, aterrorizada, assustado. Não, porque a paz de Deus, ela é para todos aqueles que aceitam a Jesus. Jesus, ele é a paz de Deus na nossa vida. E ele faz com que nós confiemos nele. E por isso nós vivemos em paz. Amém? Existem problemas, existem dificuldades, desafios. Poxa, né? O que dizer? Mas podemos dizer ainda, mais ainda, que mesmo em meio a tudo isso, existe uma paz liberada. E eu posso confiar em Deus. Amém? Eu posso confiar no Senhor. Que essa paz que eu vivo, que Ele me deixou, jamais vai me decepcionar. O Senhor, Ele nos preparando, através da sua palavra, para nós vivermos esse tempo hoje, queridos. Não é verdade? Tempos difíceis. Jesus falou que viria tempos difíceis. Então nós não temos que ter medo, nós não precisamos nos atemorizar, mas antes precisamos confiar em Deus e pedir ao Senhor que nos guarde a nossa fé. Tudo que você tem chegado até aqui, porque o Senhor tem te sustentado. E é a tua fé que te ajudou a chegar até aqui, na presença de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, Isaías capítulo 26, verso 3, diz assim, Isaías 26, verso 3. Tu conservarás em paz. Olha isso. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então aqui, o profeta Isaías, ele falando, no capítulo 26, no versículo 3, que o Senhor, ele conserva em paz aquele que confia nele. Então, queridos, basta a gente confiar que a paz, ela começa a se manifestar na nossa vida. É naquele momento em que você sabe de uma notícia ruim, de alguém querido, de alguém amado. E aí a tua mente, o teu pensamento está firme no Senhor. E aí Ele sustenta a tua fé para você, aonde você for, você transmitir essa fé. Porque você confia. E em quem você confia é o dono do teu milagre.
É o dono da obra, oh, aleluia. É aquele que começou a boa obra e é poderoso para terminar. Basta você confiar. Então, para que desespero? Para que susto? Para que, meu Deus? Para que medo, né? Isso não vai te levar a nada, mas o que vai te dar resultado é a tua confiança, a tua fé em Deus. Porque Ele te garante. Ele garante, amém? Ele te conserva. Ele conserva a tua paz nele e a tua confiança. Louvado seja Deus. Salmo 128, verso 6, diz assim: Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então, meus amados, a paz, ela é promessa de Deus. A paz, ela é prometida para aquele que realmente é um israelita do Senhor. É um temente a Deus, serve ao Senhor, guarda os mandamentos do Senhor, guarda os preceitos do Senhor, guarda a palavra do Senhor, como diz lá em Salmo. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, meus queridos, a paz, ela é uma promessa, e Deus viu que nós precisaríamos dessa paz liberada sobre as nossas vidas. E saiba que a paz de Deus é que tem nos ajudado, porque se não fosse essa paz, essa confiança no Senhor, eu tenho certeza, irmãos, que ninguém subsistiria, né? Mas a confiança de Deus, ela nos faz ir mais além. Ela nos faz atravessar obstáculos. Ela nos faz saltar muralhas. Ela nos faz, aleluia, espiritualmente falando, pular mesmo com toda a ousadia e fé, porque nós confiamos que Deus está segurando, que Deus está no controle, que Deus está em nós, ministrando a sua paz. Você sabia que a paz, ela é um dos frutos do Espírito? Abre a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Ela é a terceira colocação na leitura dos frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Capítulo 5, 22 em diante. Gálatas. Depois de Coríntios, capítulo 5. Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é... Vamos ler todos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Amor. Leiam, irmãos, estão tímidos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Amém? Nós destacamos aqui a paz, né? Mas continuando fala, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Amém? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas aqui, como nós estamos, né, compartilhando, falando sobre a paz, ela é um dos frutos
do Espírito. Então, meu amado, vamos procurar exercer esse fruto em nós, né? Todos os frutos do Espírito são uma bênção para a nossa vida, porque nos ajuda a lidar com as situações, nos ajuda no nosso dia a dia. Como precisamos, né, irmã Kelly? Precisamos tanto dos frutos do Espírito, querido. São as tuas atitudes. Então você não pode deixar a carne falar mais alto, né? Mas antes nós temos que dominar, ter domínio próprio. Não deixar o medo avançar, fluir, mas sim tomar posse da paz. Essa paz que foi liberada para nós vivermos neste mundo de horror, né? Porque é cada coisa, cada um vive uma situação, cada um tem um problema, cada um tem os seus medos, seus traumas. Mas saiba que em todas essas coisas, como nos diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus, Ele nos ama. Ele nos ama tanto, tanto, que Ele quer a cada momento, a cada segundo, cuidar mais e mais de nós. Precisamos, irmãos, olhar para a nossa vida e ver se verdadeiramente estamos vivendo como condiz a palavra, como está o nosso comportamento como cristão. Sempre quando alguém me pergunta assim, qual é a sua religião? Eu falo assim, eu sou cristã. Sou cristã, amém? Aí quer dizer, pode ser católico, pode ser, né? Então, mas eu sou cristã evangélica. Amém, queridos? Então, por quê? Porque nós temos que ver e entender que a nossa carne, ela não pode sobressair, e até mesmo, de acordo com a atitude da pessoa, né? Ela transparecer que ela está insegura, que ela não está com a confiança dela ativa em Deus. E você sabe o que ativa a tua confiança, a tua fé em Deus? É o estudo da palavra de Deus. É você fazer o teu devocional com Deus todo dia. É você sentar um pouco, logo pela manhã cedo. Acordou, não vai logo correndo, lavar o rosto, fazer café, né? Pode até ir lá lavar o rosto, mas tira pelo menos em 5 minutinhos. Você não vai perder nada com isso. Dobra lá o teu joelho, pega a palavra, faz uma devocional, lê um texto. Depois você ora e agradece a Deus pela noite de sono. Você vai ver como o dia vai ficar mais produtivo e que os medos que estavam para te assolar, para te invadir, para invadir a tua vida, tomar o teu ser, vão perder forças, vão ser quebrados pelo poder que há na palavra e na tua dedicação e devocional ao Senhor. Porque o Senhor nos chamou para a paz. Então, Deus, Ele quer que nós tenhamos paz. Amém, queridos? E essa paz nós só podemos encontrar e viver em Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode dar um amém? Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero agradecer a Deus, porque o Senhor, Ele cuida de uma maneira tão especial de nós, que nós temos encontrado essa paz em Cristo, né? O amor que nós temos a Deus, ela é o resultado dessa paz. O compromisso que nós temos em estar aqui toda quinta-feira, né? Ela é o resultado dessa paz que nos atrai, que nos conduz ao Senhor, porque nós temos uma paz tão maravilhosa que só mesmo cada um de nós pode testemunhar a paz que nós vivemos em Deus. Amém, queridos? Em Cristo, todos nós alcançamos essa paz.
E não deixe jamais, não se atemorize, não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Mas credes em Deus, credes também em mim. Então, querido, o segredo é crer. Contra o medo, creia em Deus, que a paz vai reinar em você. Eu gostaria que o pastor fizesse essa oração. Chama ele, que ele vai estar orando e também finalizando. Dê um aplauso ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus venha achar lugar na sua vida a cada dia. E que você venha desfrutar da paz de Deus e viver uma vida plena, uma vida feliz,